Boa noite! Tivemos um atrasinho aqui, tá? Esperar que vocês entrarem. Estamos em um ambiente diferente hoje, né? Aguardar vocês entrarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre rotinas na organização, tá? A importância da rotina, né, na organização. Como é que ela pode nos ajudar na organização da casa. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, boa noite para quem for chegando. Vou compartilhar aqui algumas telas já com vocês para explicar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre rotinas. Então, vou começar aqui compartilhando alguma tela aqui com vocês, tá? Pra gente primeiro falar sobre a definição, né? O que realmente é rotina e de que forma ela pode nos ajudar na organização, tá? Vou já dividindo aqui a tela com vocês. Boa noite, Andressa! Tudo bom, amore? Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês pra ficar melhor, tá? Pra gente. Então, quando a gente pega a definição de rotina, né? Quando a gente vai procurar no nosso dicionário, são essas as definições que ele traz, tá? Então, itinerário habitual. Itinerário seria um caminho, né? Um percurso que é feito todos os dias. Isso serve tanto para quando a gente fala sobre um caminho que a gente faz todos os dias, seja para ir para o trabalho, algo do tipo, ou o que a gente faz realmente no dia a dia, né? Então, essa seria a primeira definição de rotina. Fazer algo do mesmo modo. Então, todos os dias fazer algo da mesma forma. Modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. Algo que se faz todos os dias. Então, essa é a definição de rotina quando a gente vai procurar no dicionário, tá? São as coisas que a gente faz todos os dias, né? Repetidas vezes. Então, a gente tem as tarefas do dia a dia, né? Que a gente realmente tem que fazer todo dia. As tarefas de casa, né? Limpar a casa, quem tem filho, levar filho, buscar filho na escola. Então, essas atividades, lavar a louça, fazer café, fazer almoço. Cada casa, né, vai ter uma rotina diferente, né? Cada pessoa também vai ter uma rotina diferente. Se você tem alguém que te ajuda em casa, né? Ah, não, tem um diarista. Não, tem uma pessoa que vem uma vez no mês para dar uma geral aqui na minha casa. Então, isso vai de pessoa para pessoa, de casa para casa, tá? Então, as rotinas, elas são diferentes por conta disso. Deixa eu pegar aqui outro slidezinho aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar. Live. Ó, aqui eu tenho algumas tarefas, tá? Que a maioria das pessoas fazem, né? Todos os dias. Então, limpeza da casa, o almoço, o trabalho, né? Quem trabalha fora, quem trabalha em casa, pagamentos, lavar roupa, lavar louça, deixar as crianças na escola, buscar a criança na escola, compras no supermercado. Então, no geral, a maioria das pessoas, né, fazem isso, tem essas atividades. Na live passada, não sei se vocês estavam também na live passada, eu comento muito sobre a questão das mulheres, que a gente não abriu mão de papéis, né? A gente acumulou papéis, tarefas, atividades, então cada vez mais fica algo sobrecarregado. Teve até uma seguidora que fez uma pergunta aqui, como não deixar ficar tão sobrecarregado, ter tantas atividades para fazer. E, gente, a resposta é, uma hora ou outra a gente vai ter que acabar delegando algo, tá? Porque não tem como você dar conta de tudo, né? Então, às vezes você é mãe, cuida da casa, é o marido, e tem atividades nessas entrelinhas que não tem como você dar conta de tudo. Então, se tem uma pessoa que você pode
chamar pra fazer uma faxina uma vez no mês na sua casa, ótimo. Dar uma limpeza mais geral uma vez na semana, ótimo. Se tem como, por exemplo, pra lavar a roupa, você pode delegar pra outra pessoa, ótimo, excelente. Ter essas ajudas, tá? No meio do caminho. Isso vai ajudar muito a gente conseguir, né, manter essa nossa rotina de atividade sem ficar tão sobrecarregada, tá? Então, respondendo à pergunta dessa seguidora, né, a gente precisa, em algum momento, delegar. Tem uma coisa que muitas pessoas acham que estar ocupada é a mesma coisa de ser produtiva. E não é bem assim, tá? Estar ocupada, às vezes você se enche de atividades que, na verdade, não vão te levar a lugar algum, né? E você termina o seu dia totalmente exausta, não sabe o que fez, acaba sem saber o que fez, não priorizou as atividades que você deveria priorizar. E acaba o dia, você tem aquela sensação de que não cumpriu o que você tinha que cumprir e está exausta, passou o dia ocupada. Mas não significa ser produtiva. Ser produtiva... Boa noite, Mari! Ser produtiva Eu não acredito que eu tava perdendo. Pois é, chegou na hora. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Comecei um pouquinho atrasada. Então, ser produtiva é você priorizar aquelas atividades que são importantes, né? Que precisam ser priorizadas. Ah, Adriana, quais seriam essas atividades? Por exemplo, se eu tenho uma pendência, por exemplo, no Detran, eu preciso renovar minha habilitação, algo do tipo. Então, é uma atividade importante, eu preciso ir. Se eu não for, vou ficar sem minha habilitação. Ah, tem uma consulta que eu tô adiando há dias, eu preciso ir pra consulta, então é uma prioridade também. Então, essas coisas a gente vai colocando como prioridade na nossa agenda, né? E, consequentemente, a gente vai ter que eliminar algumas que não têm essa importância toda, né? Que não é tão uma prioridade assim na nossa vida. Por exemplo, pra mim já é uma prioridade eu estar aqui com vocês, tá? Às terças-feiras, 19h19, eu estou pronta pra estar aqui com vocês, tá? É uma prioridade pra mim, a live é uma prioridade pra mim. E pra vir pra cá, eu tive que abrir mão de quê? Do beach tênis, né? Quem me conhece aqui já sabe que eu jogo, então eu jogava toda terça e quinta. Eu falei, gente, agora as terças vai ser do Instagram, vai ser das meninas, eu vou começar a fazer as lives. E então terça-feira é dia de live. Eu não vou deixar de fazer minhas lives pra jogar. Então é uma prioridade, eu tive que abrir mão de outra coisa. Eu procrastino muito as prioridades, acredita? Isso acontece muito, Mari, acontece muito mesmo. Às vezes a gente acaba achando que tem algo mais importante ali na nossa rotina pra gente colocar, né? E na verdade o que a gente deveria priorizar a gente deixa de lado. Então por isso que é importante ter uma rotina, né? Fazer o planejamento dessa rotina. E deixa eu procurar aqui pra ir mostrando pra vocês. E dentro dessa escolha dessa rotina, a gente precisa otimizar o tempo. Por exemplo, lá na listinha, né, eu coloquei a ida ao supermercado. Então, a gente vai ao supermercado. Pronto, eu posso colocar essa ida ao supermercado uma vez na semana? Posso. Como é que eu faria isso? Lista de compras. Então, você tá em casa, faltou detergente. Faltou detergente, então eu vou ao supermercado comprar detergente. Então você vai ao supermercado comprar só esse item. Aí às vezes você fica rodando ali no supermercado, não, acho que falta isso, acho que falta aquilo. Não vai com uma lista correta, né, do que precisa, do que tá faltando, não vai com essa lista. E acaba comprando itens que às vezes já tem em casa, compra esse único que faltou e outros itens que já tem em casa. Então, você não prioriza o seu tempo, não otimiza o seu tempo dessa forma. Por quê? Digamos que no interior, né, aqui no interior, a gente tem a vantagem de tudo ser mais próximo, né? Tudo é mais perto, tudo é próximo. Então, digamos que você leve uns vamos botar 10 minutos. Uns 10 minutos para chegar ao supermercado. Então, você vai levar 10 minutos para chegar ao supermercado, mais 10 minutos para voltar para casa. E digamos que lá
na hora da compra, né, de procurar o item que estava faltando e olhar outros itens, você demora uns 15 minutos. Então aí já você gasta 35 minutos, tá? Já quem mora em capital, os 35 minutos às vezes é só para chegar no supermercado. Então você perde muito mais tempo, né, para ir, para voltar. Aí é que você tem que otimizar mesmo o tempo, porque digamos aqui no interior, eu gastei 35 minutos para ir no supermercado fazer isso. Ok. E aí chegou em casa, você disse, eu comprei o detergente que estava faltando, comprei tal coisa que eu achava que estava faltando, mas tinha aqui em casa. E agora que eu vi que arroz também tá faltando, né? E aí vou no supermercado no outro dia para poder comprar o arroz. Então você vai gastar mais 35 minutos para fazer tudo isso, sendo que você poderia fazer uma lista, que é uma coisa simples, um pedaço de papel, né? Olha nos seus armários o que tem, o que falta, e faz uma listinha ali num pedaço de papel, o que tem, o que não tem. E é isso. E vai ao supermercado, compra tudo logo de uma vez na semana. Pronto, não precisa estar indo direto ao supermercado. Tá? Não, isso evita até de você ir no período, por exemplo, que você esteja com fome. Mari, né? Quando a gente vai no supermercado com fome, a gente acaba comprando muito mais, né, do que a gente precisa. Então, prejudica uma série de coisas. Então é isso, ao invés de assim você vai otimizar o seu tempo. A lista de compras é uma coisa super simples e vai otimizar o seu tempo. Em vez de você dar 20 viagens ao supermercado, você vai dar uma viagem por semana. Eu prefiro fazer os planejamentos por semana, né? Aqui eu falo também do planejamento de limpeza, não deixar para fazer tudo de uma vez. É diferente essa questão de fazer tudo de uma vez. Por exemplo, eu tenho o hábito de lavar a peça íntima no banho. Então, pra mim já é algo habitual. Eu lavo no banho e boto pra secar fora, né? Claro, peça íntima precisa de sol, precisa de vento. Não coloco pra lavar pra secar no banheiro. Mas eu lavo no banheiro na hora do banho. Isso não me consome absolutamente nada de tempo. Mas isso faz com que no final da semana, que é quando eu junto as roupas, todas as roupas pra lavar, eu ganho um tempão, porque eu não tenho peça íntima pra lavar. Tá? Porque eu lavo tudo no banho, já é um hábito, já é bem prático pra mim, né? Então, eu já otimizo esse tempo também, tá? E eu tô sempre ali com as minhas gavetas de peça íntima, sempre, né, com peças ali. Então, pra mim, esse hábito é muito bacana e ele acaba me ajudando nessa questão de lavar as roupas, né? Acaba otimizando o meu tempo. Então, esse planejamento, esses pequenos hábitos, eles mudam totalmente o nosso dia, a quantidade de atividades que a gente tem que fazer, tá? Planejamento alimentar, eu falo muito aqui também. Quem gosta, né, de comer, de fazer as marmitinhas, então você pode muito bem separar um dia da semana para cozinhar tudo que você tem que cozinhar, todos os seus almoços, né? Fazer esse planejamento, o que você vai comer, qual vai ser o prato, o cardápio. Então você pode, se você não gosta de comida requentada, mas você pode fazer um planejamento do que você vai comer e o que você for comer, você pode montar a sua lista de supermercados. Então vai evitar de você dar mais viagens ao supermercado. Então as rotinas, os planejamentos, elas ajudam nisso, né? Para otimizar o nosso tempo. Então é super fundamental na organização. Quando a gente tem esse planejamento, quando a gente sabe o que a gente quer. Eu costumo falar muito que eu não consigo fazer nada sem um cronograma, ou seja, sem um roteiro ali de atividades. Então, eu gosto das coisas bem claras, tipo, eu tenho que fazer isso aqui, isso nessa semana. Eu tenho que fazer essas 10 atividades, fora as rotineiras, né, que todo dia a gente faz ali. Então, eu tenho que fazer essas atividades. Ok, como é que eu vou dividir essas atividades? Então, na quarta-feira vai ser o dia que eu vou lavar as roupas de banho e de cama. Na quarta-feira, ok. Na sexta-feira vai ser o dia que eu vou lavar as minhas roupas. Na terça-feira vai ser o dia que eu vou dar uma geral no banheiro. Então, e nesse mesmo dia eu vou fazer um spa, né? Então, eu vou passar um pó descolorante, vou hidratar o cabelo. Enquanto isso, eu dou uma geral no banheiro. Então, eu tô otimizando o meu tempo e eu estou fazendo com que essas atividades, elas
elas não sejam algo que fique muito sobrecarregado pra mim, tá? Porque eu vou conseguir fazer isso intercalando, eu vou conseguir fazer as duas atividades ao mesmo tempo e vai acabar que não vai sobrecarregar tanto o meu dia a dia, tá? Então o planejamento, gente, ele é tudo, na rotina ele é tudo. Eu não consigo fazer absolutamente nada sem ter um planejamento, sem ter um cronograma de atividades. Eu tenho que ter as coisas bem claras pra mim, tá? Pra poder conseguir fazer isso. Hábitos. Não negligencie o poder do pouquinho, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre organização, eu quero organizar o meu guarda-roupa. A gente pensa em quê? Aquele guarda-roupa gigantesco, um monte de roupa, a gente pensa logo no todo. E aí a gente desiste. Tipo, não é muita coisa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. A gente desiste. Mas é o pouquinho que vai fazer a diferença. Então, vamos começar pela gaveta. Vamos começar pela gaveta das peças íntimas. No outro dia eu vou pra gaveta das roupas de academia. No outro dia eu vou pra gaveta dos pijamas. No outro dia eu vou para as roupas que estão para as minhas blusas. Vou dar uma olhada nas minhas blusas. Entende? Então esse pouquinho que a gente muitas vezes negligencia é o que vai fazer a diferença. É a mesma coisa se você pegar um livro grosso, né, enorme, e aí você fala, olha pra ele, já dá um desânimo de ler. Mas se você ler todo dia 5 páginas, por exemplo, uma hora você vai terminar de ler aquele livro. Uma hora você vai, né, finalizar aquilo ali. Então esse pouquinho é o que faz toda a diferença. Quando a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter 10 mil seguidores. Ok, mas aí negligencia o primeiro seguidor, os 10 primeiros seguidores, os 100 primeiros, os 1000. A pessoa que tem hoje 10 mil, ela teve um seguidor, tá? Ela teve 10, ela teve 100, ela teve 1000. Ela passou por essas etapas. Então esse pouquinho é que vai fazer a diferença. A gente não pode negligenciar, porque realmente é o que faz toda a diferença. É ele quem vai te levar ao objetivo final. É isso, todo dia, se você tem o hábito de todo dia fazer aquilo ali, todo dia eu leio 5 páginas do meu livro, todo dia eu tiro uma gaveta para organizar. Quando for lá na frente, você já vai ter esse resultado, tá? Você não vai ter resultado se você não fizer nada, se você deixar, né, solto aí e não fizer nada. Então aí você não vai ter nenhum resultado. Um corredor começa primeiro caminhando. Um guarda-roupa organizado começa primeiro pela gaveta organizada. Então é isso, a gente não pode negligenciar esses pequenos passos, esses pequenos começos, porque são eles que vão fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Deixa eu olhar aqui. Planejamento semanal. Eu gosto, gente, de ter um planejamento semanal ao invés de um planejamento mensal, porque é mais difícil de você furar. Como é que eu faço isso? Você pode usar agenda, você pode usar planilha. Então, eu tenho sempre a minha agendinha aqui, ó, comigo, tá? Então, eu anoto, ó, hoje dia 9, eu anoto tudinho, bem direitinho, o que eu preciso fazer, porque fica bem mais fácil pra mim. Então, eu pego na minha agenda, o que eu preciso fazer hoje? Tem alguma consulta hoje? Boa noite, Adri! Então, tem alguma consulta hoje? O que eu tenho hoje pra fazer? Anoto lá na agenda. Algum gasto que você fez, eu anoto tudo na agenda, porque fica bem mais claro pra mim. Mas pode ser um pedaço de papel, tá? Você pega uma folha de ofício, um pedaço de papel. Tem os planners, né, também. Ó, esse daqui, não sei se dá... Deixa eu tirar esse daqui pra vocês poderem ver. Ó, tem um planner, né? Que, ó, tem todos os dias da semana, então, segunda, terça, quarta, até o domingo, até o sábado. E aí, aqui embaixo, você pode colocar as atividades que você vai priorizar, o que é importante. Então, o planner também é muito bacana de você se organizar. Você coloca todas as atividades que você tem pra fazer. E, gente, eu falo tanto das atividades que a gente já faz no dia a dia, né? Que é fazer o café, fazer almoço, limpeza da casa... Essas atividades que a gente já tem no nosso dia a dia, que a gente faz realmente todos os dias, o trabalho, quantas horas eu passo no trabalho, buscar e deixar a criança na escola, enfim,
essas atividades, mais as atividades que vêm por fora, né? As atividades, por exemplo, uma consulta que você precisa ir, o exercício físico, quanto tempo você vai dedicar a isso. Priorizar, tá? A gente tem que aprender a priorizar as nossas atividades. Porque, é como eu falei lá no início, às vezes a gente diz que tem uma vida super ocupada, mas tá ocupada de coisas que não são tão importantes assim, de tarefas que não são tão importantes assim, tá? Então a gente acaba deixando de priorizar o que é importante. Colocar tarefas da semana que são prioridades, tá? Então é isso, é justamente isso. Você coloca coisas que são prioridades, aprender a dizer não. Gente, isso é muito importante também. Às vezes dizer não para os outros e dizer não para si mesmo, né? Então às vezes você quer, às vezes a pessoa pede um favor ali. Não tô falando aqui para não fazer mais favor para ninguém, não é isso. Tá? Mas às vezes você abre mão de certas coisas, vai fazer um favor ali para alguém que você não tava podendo fazer naquela hora, naquele momento. Não sabe dizer não, diz sempre sim para os outros. E aí você acaba se perdendo naquilo ali, né? Você acaba sem priorizar as suas atividades. Então eu não estou levantando a bandeira de você sempre dizer não para as pessoas. Mas você tem que sempre enxergar isso. Também não precisa falar sempre sim, sempre baixar a cabeça para esse tipo de coisa. E acabar negligenciando as suas atividades, tá? Então, assim, eu já percebi várias vezes, às vezes são coisas do cotidiano, tipo, tem como você fazer um depósito pra mim? Tem como você pagar tal coisa pra mim? E às vezes é totalmente contramão do que você tá fazendo ali no seu dia a dia, sabe? Então acaba prejudicando o seu dia a dia, acaba prejudicando o seu planejamento, né, as suas estratégias ali. Então a gente precisa aprender a priorizar as nossas atividades, a gente precisa aprender a dizer não quando tem que dizer não, tá? Para as pessoas, para poder conseguir manter uma rotina equilibrada pra gente, tá? Ter esse planejamento é isso, também é aprender a colocar coisas como prioridade, atividades como prioridades. Vamos aqui aos bons hábitos. Os bons hábitos, o que os bons hábitos nos traz? Bem-estar, mais disposição, eleva a autoestima, porque quando você consegue cumprir alguma coisa, né, sua autoestima ela automaticamente se eleva. E os bons resultados, porque a gente só tem bons resultados, né, com bons hábitos. Como, por exemplo, a gente já passou do meio do ano, né, mas vocês lembram das metas que vocês escreveram, por exemplo, para 2022? Né, vocês lembram das metas, quais eram as metas que vocês colocaram em 2022? As metas, gente, muitas vezes a gente não consegue cumprir porque a gente não fraciona elas. A gente diz assim, a meta da mulherada, né? Emagrecer. A gente sempre fala, eu quero emagrecer. Nem que seja 1 quilo, 2 quilos, parece que toda mulher quer emagrecer. E aí a gente fica, eu quero emagrecer tantos quilos. Tá, ok, mas o que você vai fazer pra isso, né? A gente tem que fracionar essas metas. Então, eu vou começar a me exercitar? Ok. Vou de segunda a sábado pra academia. Tá, você vai conseguir cumprir com isso, né? Eu, por exemplo, voltei a me exercitar, voltei pra academia. Mas só terça, quarta e quinta. 3 dias na semana, porque é o que eu posso cumprir na minha agenda, é o que eu posso cumprir na minha rotina, ao invés de pegar de segunda a sábado, porque a academia também funciona no sábado. Eu já fiz assim também, mas hoje eu não consigo mais, tá? Hoje pra mim fica mais fácil eu cumprir uma agenda de terça a quinta. Tem as outras atividades físicas nos outros dias da semana e já pra mim já tá de bom tamanho. Então, fracione isso, né, em hábitos menores, em metas menores e tente encaixar isso na sua rotina, tá? Então é como eu falei, quando a gente olha o grande, eu vou organizar o meu guarda-roupa. Se você olhar o guarda-roupa todo, vai dar um temor ali. Mas se você imaginar e começar por uma gaveta, aí você vai conseguir organizar esse guarda-roupa de pouquinho em pouquinho. E é o pouquinho que vai nos levar a esses resultados, tá? Tem aqui, se exercitar 30 minutos por dia, ler 5 páginas do seu livro, né?
20 minutinhos para colher os objetos que estão espalhados pela casa, que já dá outro ar na casa, né? Você já vai dormir melhor, lavar a louça, não deixar a louça para o dia seguinte. Então, são esses pequenos hábitos que vão mudando, né, o nosso dia a dia, que vão mudando a nossa vida, que vai nos trazendo bem-estar, mais disposição, tá? Porque, como eu falei também, o hábito de lavar a peça íntima já no banheiro. Eu tenho esse hábito, então pra mim facilita, porque no final de semana, quando eu vou lavar minha roupa, já tenho bastante coisa adiantada, porque eu não preciso ficar lavando peça íntima, porque já estão praticamente todas lavadas. Então, esses pequenos hábitos, né, essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, eles mudam totalmente, tá? Os hábitos, eles acabam virando rituais, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo do ritual da manhã e do ritual da noite, né? O ritual da manhã, eu não gosto de acordar, por exemplo, acordar no susto já e fazer as minhas atividades. Não, eu gosto de acordar, sabe, assim, fazer uma oração, uma leitura, tomar meu café tranquila, né? E daí sim eu começo o meu dia. Daí sim eu pego no celular e eu vou responder alguém, eu vou resolver os problemas, vou fazer um pagamento, vou fazer as compras, vou pro trabalho. Então, a partir disso é que eu inicio o meu dia. Ah, eu não tenho tempo pro ritual da manhã. Tenta acordar meia hora mais cedo, 20 minutos mais cedo, tá? E começar a testar isso na rotina, gente. Olha, quando a gente começa a mudar a nossa rotina, a trazer coisas que são prazerosas pra gente, né? Que a gente sente prazer em fazer aquilo ali, coisas que nos fazem bem, a nossa disposição muda totalmente. Então, quando você começa a fazer isso, você tem vontade mais ainda de fazer isso, tá? Eu, na época, por exemplo, da pandemia, a gente ainda está, né? Mas na época mesmo, assim, que estava bem no auge da pandemia, e eu contraí o vírus, coisa leve, mas eu tive que ficar 14 dias em isolamento. Então, os 14 dias ali em isolamento, sem poder fazer nada, sem poder fazer nenhuma atividade, nada do tipo, trancafiada dentro de um quarto, a gente dá uma pirada, né? É óbvio que nada se compara a quem tava no hospital, mas a gente dá uma pirada. Quando eu saí, então eu quis sair fazendo várias atividades. Então eu me matriculei em academia, me matriculei na dança, me matriculei no jogo, né? Comecei a jogar com os amigos. Então eu comecei a preencher a minha rotina com atividades que me traziam prazer e que me deixavam mais disposta e que me fazia bem, tá? Então a gente precisa preencher também a nossa rotina com isso e fazer disso uma prioridade para aguentar, né, as outras atividades rotineiras do nosso dia a dia. Porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e a gente precisa também se cuidar. Se a gente não colocar isso como prioridade, a gente não consegue o resto, né? É tão ruim quando você acorda, né? Acorda já cansada, já exausta. Ai, meu Deus, mais um dia, tudo do mesmo jeito. Então, a gente só vem acolher mais disso, tá? Mais indisposição, mais cansaço. Então, esses bons hábitos, né, que viram rituais, é o que vai nos fortalecer pro restante das nossas atividades. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, né, do ritual da manhã, não acordar e pular, saltar da cama, né, já pensar, ai meu Deus, tem menino para deixar no colégio, tem conta para pagar, tem não sei o quê. Não, calma, dá aquele tempinho ali pra você, né, independente da sua religião, né, ou se não tem nenhuma religião, mas tem um momentinho ali com você, sabe? Faça a sua oração, as suas mensagens ali, mensagens positivas. Eu adoro acordar, já tem uma mensagem positiva. Tem uma amiga minha que sempre me manda uns vídeos assim, motivacionais, então eu gosto toda de manhã assistir um vídeo, preparar o meu café. Isso é muito importante pra mim e é o que me dá um gás pra trabalhar, pra seguir o meu dia, tá? Então isso é muito importante. E a rotina da noite também, né? Que pode ser uma leitura, pode ser uma oração também. Diminuir mais essa questão das telas, né? Então, diminuir a questão de ficar ali no celular ou na televisão, assistindo algum jornal, algum noticiário. Não, vamos, né, começar a fazer essa higiene da noite, né? Higienizar tanto a nossa mente como o nosso corpo. Então, eu acho bem importante os rituais, tá?
eles fazem toda a diferença. Deixa eu preparar aqui o outro exemplo aqui dos bons hábitos, né? Fazer exercício físico, brincar com os filhos, conversar com os amigos. São momentos importantes que a gente precisa ter na nossa vida para não ficar naquele automático, né? Então, muitas vezes a gente se perde, não tem uma organização, não tem uma rotina, um planejamento, e a gente fica correndo de um lado para o outro, tentando arrumar a casa, que eu já falei para vocês que arrumar não é a mesma coisa de organizar, e quando a gente arruma, ela se desarruma bem mais rápido, não tem uma constância naquilo ali, então ela volta bem mais fácil para a estaca zero, para o que era antes. Então você fica sempre ali arrumando todo santo dia e não chega a lugar algum. Então você não está de forma alguma otimizando o seu tempo, você não está aproveitando o seu tempo, e esse tempo poderia ser aproveitado dessa forma, brincando com os seus filhos, né? Tendo tempo ali para eles, sentando no chão da sala, pulando no colchão, seja lá fazendo alguma atividade ali com eles, fazendo seus exercícios físicos, conversando com seus amigos, porque esses hábitos também nos fortalecem para a vida, né, para as nossas outras atividades que a gente tem que fazer. Então, é essencial, devem ser também prioridades para a nossa rotina, né, na nossa rotina, na nossa vida. Porque se não for, gente, se a gente não tiver esses hábitos, esses bons hábitos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E aqui eu trouxe bons hábitos nos levam aos nossos bons resultados, né? E sem hábitos, sem ter bons hábitos, a gente vai bem Zeca Pagodinho, deixar a vida nos levar, né? Deixar a vida me levar. Que é o caso da procrastinação. Então, se você não tem um objetivo, se você não sabe o que você quer ali com o seu dia a dia, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, você vai bem Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. E aí acaba que não chega a lugar algum, que acaba procrastinando o que você tanto almeja, tá? Então a procrastinação, ela vem muito disso, de você não enxergar o que você quer para sua vida, né? O que você pretende com as coisas com os hábitos que você tem todos os dias, né? Você não enxerga isso e acaba deixando mesmo pra lá. Não, vou aqui seguindo, vou empurrando aqui com a barriga, procrastinando aqui. E aí gera mais estresse, geram sentimentos ruins, gera mais indisposição, tá? Então, o modo Zeca Pagodinho, ele não é bem-vindo. Quanto mais você tem clareza do que você quer, quanto mais você tem clareza das atividades que você tem pra fazer e se planeja dentro dessas atividades, melhor vai ser pra você, tá? Melhor vai ser, mais fácil vai ser de você atingir os seus objetivos. Então isso eu tô falando mais não tanto pra questão das metas, né? Isso serve para as metas também, mas eu falo de você criar uma rotina bacana no seu dia a dia pra organização, tá? Então essa rotina da organização, você sempre procurar coisas que vão otimizar o seu tempo, ver a quantidade de atividades que você tem, né? Essas atividades, elas são prioridades na sua vida ou não? Você tem mais atividades do que tempo? Porque também não adianta eu pegar um planner desse, tá? Pegar o meu planner, dividir ali a minha folha de ofício, dividir nos dias da semana e de repente eu ter um monte de atividades e eu não conseguir dar conta daquilo. Então vai gerar mais frustração, você vai se frustrar, você vai ver que não conseguiu atingir aquilo ali, então vai acabar sendo algo mais frustrante do que algo que venha te trazer benefícios. É a mesma coisa da pessoa que tem muita coisa e pouco espaço, então nunca vai organizar, nunca vai se organizar. Então, da mesma forma, se você tem muitas atividades e todo mundo tem 24 horas, né? Pra todo mundo, o dia tem as mesmas horas. Então, mas se você tem uma quantidade de atividades e você não consegue dar conta daquilo ali, então não adianta. Então, observe, né, a quantidade de atividades que você tem, observe o tempo, né? Qual o tempo disponível para cada coisa que você pode dar e priorize as atividades que você tem que priorizar, que devem ser priorizadas. Esse é o fundamental, né, de aprender sobre rotinas.
Priorizar as atividades que você deve priorizar, né? Que são realmente importantes, que são urgentes. Então é isso que você tem que priorizar e dividir ali no seu dia a dia. Quando a gente faz isso, quando a gente tem um planejamento semanal, fica bem mais fácil, tá? De você conseguir os seus objetivos, de você conseguir chegar onde você quer chegar. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então é isso, quando você tem uma clareza de tudo, você executa mais, você é mais executora, né, do que uma pessoa ocupada, né? Uma pessoa ocupada, ela não vai chegar a lugar algum, tá? Muitas vezes ela vai estar girando ali, rodando, fazendo as mesmas coisas sem ter nenhum resultado. Então, ser ocupada não é a mesma coisa de ser produtiva, como eu falei aqui já, tá? Ser produtiva é priorizar as atividades que tem que priorizar e andar no caminho das suas metas, né? De alcançar resultados com as suas metas, tá? Então eu acho, gente, que esse é o recado de hoje sobre rotinas e organização, né? Elas são muito importantes, né? Você otimizar o seu tempo, você colocar na sua agenda ali o que precisa fazer, o que precisa ser feito ali, tá? Planejar a sua semana, tá? Você pode planejar na segunda de manhã, você pode planejar no domingo à noite, você pode tirar um dia na sua semana para planejar a semana seguinte, né? Isso é muito importante, porque aí você já tem um norte, né? Para onde você vai, o que você tá fazendo, e aí você pode marcar ali o seu checklist ali, né? Do que você fez, do que você cumpriu. Eu, particularmente, eu não funciono sem um cronograma, sem uma tabela de atividades. Eu não funciono sem. Porque eu fico perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber qual é a atividade que eu tenho que fazer. Então, é essencial, na minha vida é essencial ter um planejamento. E o que eu tenho notado aqui na vida das pessoas que produzem, né, que realmente não procrastinam, que são produtivas, também tem esse planejamento, tá? Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês, falando um pouquinho aqui sobre rotina e rituais na organização. Eles são essenciais, tá? Pra gente se organizar. E é isso, eu espero que tenha ajudado. Uma boa noite pra vocês e até a próxima live, tá? Terça-feira, 19h19, estarei aqui de novo com novos assuntos. Um beijo!